A figura que a história registrou como Yevgeny Viktorovich Prigozhin veio ao mundo em 1º de junho de 1961, na então Leningrad, hoje São Petersburgo, uma das joias da União Soviética. Seu pai, Viktor Yevgenyevich Prigozhin, engenheiro de Minas, faleceu precocemente, quando Yevgeny tinha apenas 9 anos, deixando-o órfão em uma infância marcada por ausências. Sua linhagem masculina carregava um passado de serviço militar. O avô paterno, homônimo, lutou nas trincheiras de Rechel na região de Smolensk, entre 1942 e 1943, em uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, onde o Exército Vermelho tentou conter o avanço nazista rumo a Belarus. O sangue judeu corria em suas veias, herdado tanto do lado paterno quanto do padrasto que o criou. Na adolescência, Prigozhin sonhava em se tornar um esquiador de fundo, paixão despertada pelo padrasto, que lhe ensinou os primeiros passos no esporte. Tudo indicava que ele seguiria esse caminho afinal, era destaque no esporte enquanto estudava na escola-internato número 62, hoje Colégio Olímpico de Reserva número 1. Mas um acidente nos anos finais da juventude frustrou suas ambições, cortando por água abaixo a carreira promissora que se desenhava. Mesmo assim, seu talento não passou despercebido. Ao deixar a escola, recebeu um convite para treinar jovens atletas em uma escola esportiva nos arredores de Leningrad, uma oportunidade que poderia ter mudado seu destino. Contudo, a vida reservava outros planos. A decepção pela carreira interrompida pode ter deixado marcas profundas em sua personalidade, alimentando uma amargura que o acompanharia pelos anos seguintes. Sua juventude também foi pontuada por experiências fora do comum. Nos anos 1970, passou um tempo em Zhovtivod, na atual Ucrânia Central, onde morava seu tio-avô, Yefim Ilyich Prigozhin, um cientista. Lá, trabalhou em uma mina de urânio, extraindo o minério que alimentava tanto as usinas nucleares quanto o arsenal atômico soviético, uma vivência que, sem dúvida, o expôs à engrenagem do poder e da indústria de guerra do regime. Prigozhin cresceu em uma União Soviética em plena transformação. Em 1917, a Rússia era um país atrasado, com ilhas de modernidade em cidades como São Petersburgo e Moscou, mas vastas regiões ainda presas a um passado feudal. Apesar dos horrores do regime bolchevique, especialmente sob o jugo de Stalin, cujos 30 anos de ditadura ceifaram milhões de vidas, não se pode negar que o país foi arrastado à força para a era moderna. Após a Segunda Guerra, a URSS emergiu como potência global, disputando com os Estados Unidos a hegemonia mundial. Por um tempo, pareceu até que o socialismo sairia vitorioso. Nações da Ásia, África e América Latina abraçavam o marxismo-leninismo. Os soviéticos lideravam a corrida espacial, e o crescimento econômico superava o dos americanos, com taxas anuais acima de 5%. Mas a ilusão não durou. A partir dos anos 1960, a economia soviética começou a engessar. Sob Leonid Brezhnev, a chamada era da estagnação se instalou. O sistema, baseado em empregos garantidos e resistente a inovações, ficou para trás enquanto o Ocidente avançava com tecnologias e eficiência. Nos anos 1970 e 1980, o descontentamento fermentava em cidades como Moscou e Leningrad. Foi nesse caldeirão de frustrações que Prigozhin amadureceu. Se sua adolescência começou com a promessa de um atleta, logo se transformou em um mergulho no crime. Aos 18 anos, em 1979, já praticava roubos pelas ruas de Leningrad. Sua falta de habilidade, porém, o traiu. Em poucos meses foi preso, julgado e condenado por furto pelo Tribunal do Distrito Kuibyshesk. Apesar de réu primário, levou uma pena de 2 anos e meio suspensa. Mas a advertência não freou. No início de 1980, filiou-se a uma quadrilha especializada em assaltar residências da elite local. Em 1981, sua sorte acabou. Foi detido após agredir e roubar uma jovem na rua. Desta vez, as acusações eram graves. Além do assalto, havia estrangulado a vítima enquanto cúmplices levavam seus brincos e botas de inverno. Com a condenação anterior em seu histórico, o tribunal não teve piedade. 12 anos em uma colônia penal, mais 1 ano pela pena suspensa. Se cumprisse tudo, só sairia em outubro de 1994. Nos primeiros anos atrás das grades, Prigozhin foi um preso rebelde, desafiando as regras e acumulando passagens pela solitária, um castigo cruel, herança dos tempos sombrios dos gulags fatalistas. Mas com o tempo percebeu que a resistência cega só lhe trazia prejuízos. A partir de 1985 mudou de estratégia. Passou a se comportar, dedicou-se aos estudos e fez cursos técnicos em indústria e manufatura.
Sua reabilitação aparente rendeu frutos. Em 1988, ao ser avaliado por uma comissão de condicional, os examinadores reconheceram seus esforços de reforma e reduziram sua pena para 10 anos. Agora a liberdade estava prevista para o final de 1991. Prigozhin, porém, não queria apenas sair, queria sair preparado. Solicitou transferência para um campo de trabalho forçado, onde poderia ganhar um salário modesto para começar uma nova vida. O pedido foi aceito, e ele foi enviado para um presídio madeireiro na República de Komi, uma região inóspita além dos Urais, parcialmente dentro do Círculo Polar Ártico. Lá, cumpriria o resto de sua sentença. Enquanto Prigozhin cumpria sua pena, a União Soviética entrava em colapso. As mudanças que se anunciavam desde a morte de Stalin ganhavam contornos definitivos, e o mundo assistia ao declínio irreversível de um império. Os Estados Unidos consolidavam sua supremacia global, expondo as fraquezas soviéticas como nunca antes. O cenário estava armado para o surgimento de homens como Prigozhin, forjados na adversidade, dispostos a tudo para não serem esquecidos pela história. Enquanto o Ocidente emergia das cinzas da crise do petróleo e da estagnação dos anos 1970 para uma era de prosperidade sem precedentes, impulsionada pelas políticas de livre mercado de Reagan e Thatcher, a União Soviética afundava em um pântano de estagnação econômica e humilhação geopolítica. O desastre afegão, onde o império que um dia desafiou os Estados Unidos se viu enredado em uma guerra interminável contra guerrilheiros mujahedin, foi o golpe final em sua credibilidade. Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985, suas reformas perestroika e glasnost foram vendidas como a salvação do socialismo, mas na realidade, elas aceleraram seu funeral. A abertura dos meios de comunicação em 1988 não foi um gesto de generosidade, mas um tiro no pé. De repente, cidadãos que haviam vivido décadas sob a cortina de ferro descobriam, em detalhes cruéis, como o mundo livre prosperava enquanto eles sufocavam sob a bota do autoritarismo. A comparação era insustentável. Primeiro foi a Europa Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, nações que desde 1945 haviam sido satélites obedientes de Moscou. Se rebelaram, uma após a outra, como peças de dominó caindo em câmera lenta. Em seguida, veio o golpe de misericórdia. Em agosto de 1991, os linhas duras do Partido Comunista tentaram um golpe desesperado para salvar a URSS. Falharam. E em 26 de dezembro daquele ano, o império que havia aterrorizado o mundo por 7 décadas foi declarado morto. No seu lugar, nascia a Federação Russa, um país fraturado, humilhado e à mercê de saqueadores. Para Yevgeny Prigozhin, que deixará a prisão em março de 1990 com uma ficha criminal redimida por um sistema em colapso, o mundo que o aguardava era irreconhecível. Leningrado, sua cidade natal, logo seria rebatizada de São Petersburgo, como se a mudança de nome pudesse apagar décadas de opressão. Ele tentou se reinventar, matriculou-se no Instituto Químico Farmacêutico, casou-se com Lyubov Valentinovna em 1991 e nos anos seguintes teve 3 filhos: Polina, Pavel e Verônica. Há um detalhe quase surreal nessa trajetória. O homem que um dia seria sinônimo de brutalidade mercenária escreveu nos anos 2000 um livro de contos de fadas chamado Indraguzik, uma fábula sobre o reino do rei Indragus. 1000 cópias foram impressas, distribuídas entre amigos como um presente excêntrico. Era como se, por um breve momento, o monstro tivesse sonhado em ser poeta. Mas a poesia não paga contas. Em 1991, Prigozhin abandonou os estudos e mergulhou num único setor que prometia sobrevivência em uma Rússia em ruínas: a comida. Fundou a Contrastra, uma rede de pequenos mercados, e logo percebeu que o verdadeiro ouro não estava nos produtos, mas na fome literal e metafórica, de um povo que, após décadas de escassez, agora ansiava por qualquer coisa que cheirasse à liberdade. Sua virada de chave veio em 1993, após uma viagem aos Estados Unidos. Lá, ele viu o poder do fast food. Não era apenas comida, era um símbolo. Voltou à Rússia e replicou o modelo, mas com um toque local. Em pouco tempo, suas barracas de hot dogs se multiplicaram pelas ruas de São Petersburgo. Até 1994, eram mais de 100 pontos de venda, e seu primeiro $1 milhão estava no bolso. Esse dinheiro bancou seu próximo movimento, a fábrica Agat, um complexo de 6.000 metros quadrados que produzia alimentos em escala industrial. Prigozhin não era mais um ex-presidiário com um passado sombrio, era um empresário em ascensão, surfando na onda do capitalismo selvagem que varria a Rússia pós-soviética.
Mas entender seu sucesso exige compreender o caos que o permitiu. A década de 1990 na Rússia não foi uma transição, foi um saque. Quando a URSS ruíra, tudo que era do Estado foi posto à venda ou melhor, roubado. A economia encolheu 40% entre 1991 e 1998. Leis? Inexistentes. Ordem? Uma piada. E no comando desse circo estava Boris Yeltsin, o presidente bêbado cujo governo foi tão caótico que em 1994, foi encontrado nas ruas de Washington, D.C., à procura de pizza. 2 vezes. Era o paraíso dos oportunistas. Enquanto Yeltsin cambaleava entre crises e garrafas de vodka, uma nova casta surgia, os oligarcas. Homens como Roman Abramovich, que décadas depois, compraria o Chelsea e redefiniria o futebol europeu com seu dinheiro sujo, enriqueceram não por gênio empresarial, mas por pilhar as entranhas de um país à beira do colapso. Prigozhin observava tudo. E aprendia. Em um mundo onde a lei era escrita pelos mais audaciosos, ele não queria apenas uma fatia do bolo. Queria a faca. Mas Prigozhin não era um Abramovich qualquer, um magnata que jogava dinheiro em clubes de futebol como quem joga migalhas para pombos. Seu império não se construiu com leilões fraudulentos de petroleiras ou com a compra de metais a preço de banana. Seu poder nasceu de algo muito mais sutil, e por isso mesmo mais perigoso, a arte de servir. Não a arte de servir mesas, mas de servir interesses. Enquanto os oligarcas se afogavam em dívidas e escândalos, ele percebeu que o verdadeiro ouro da Rússia pós-soviética não estava no petróleo nem no gás, nem mesmo nas armas. Estava na proximidade. Na capacidade de estar onde os poderosos comiam, bebiam e, acima de tudo, confiavam. Seus quiosques de cachorro-quente eram apenas o começo. Em 1995, inaugurou o Vini Club, um bar que não vendia só álcool, mas acesso. 1 ano depois, nascia a Concord Management, uma máquina de fazer dinheiro disfarçada de empresa de catering. Em meses não eram mais 10 restaurantes, eram dezenas. Fast foods, divisões de construção, contratos com o governo. O negócio crescia como um tumor, infiltrando-se em cada fresta do sistema. E o dinheiro? $1 milhão por mês em 1998. Não era fortuna de oligarca, mas era o suficiente para comprar algo muito mais valioso, a atenção de Vladimir Putin. O futuro czar da Rússia não era um cliente qualquer. Era um homem que havia passado a vida observando, infiltrando, manipulando primeiro na KGB, depois nos corredores do poder em São Petersburgo. Quando ele começou a frequentar os restaurantes de Prigozhin, não era por acaso. Era porque ali, entre taças de vinho e pratos de blini, se teciam as alianças que moldariam o país. O Staraya Tamuzina, aberto em 1996, não era só o melhor restaurante da cidade. Era a sala de guerra disfarçada de jantar. Políticos, generais, espiões. Todos passavam por lá. E todos sabiam. Quem controlava a comida controlava a confiança. Foi assim que Prigozhin ganhou seu apelido, o chefe de Putin. Não por acaso, mas por cálculo. Enquanto os outros oligarcas se exibiam em iates, ele se infiltrava nos bastidores. Quando Putin se tornou presidente em 2000, Prigozhin já não era mais um simples empresário. Era um nó na teia do poder. E sua jogada mestra viria em 1998, com o New Island, um restaurante flutuante inspirado nos Bateux Moches de Paris, mas com um propósito muito menos romântico. Não era um lugar para turistas. Era o Palácio das Sombras, onde Putin recebia líderes mundiais enquanto Prigozhin, sempre presente, observava cada aperto de mão, cada risada forçada, cada acordo selado entre garfadas de caviar. George W. Bush, Tony Blair, Hu Jintao, Xi Jinping, a lista de quem se sentou à mesa de Prigozhin lia como um vusru do poder global. E não era só pelo cardápio. Era porque Putin confiava nele. Não apenas para servir o jantar, mas para garantir que nada, absolutamente nada, vazasse. Em um mundo onde traição era moeda corrente, Prigozhin provou ser o único que entendia a regra mais importante do jogo: lealdade não se compra, se cultiva. E ele a cultivava com esmero, um prato de cada vez. Os anos 2000 transformaram sua fortuna em um império. A Concord não só alimentava escolas e quartéis, ela os controlava. Contratos bilionários, fornecimento de merenda escolar, que anos depois envenenaria crianças com disenteria, mas isso era apenas o custo de fazer negócios na Rússia. Construção de condomínios, cassinos. O dinheiro fluía, mas o verdadeiro capital de Prigozhin era outro. Ele tinha as chaves dos segredos de Putin. E quando o Kremlin apertou o cerco sobre a economia, ele não foi esmagado como outros. Foi promovido. Até sua família se beneficiou do banquete.
Sua esposa, Lyubov, abriu spas e hotéis, negócios que coincidentemente atraíam a elite russa. Sua mãe, Violeta, fundou um fundo de arte, porque até a cultura pode ser uma fachada quando se tem bilhões para lavar. E Prigozhin? Ele acumulava iates, mansões e, acima de tudo, imunidade. Porque na Rússia de Putin não havia leis. Havia acordos. E ele era o único que sabia servi-las no ponto certo. Mas Prigozhin não se contentou em ser apenas o chefe de cozinha do Kremlin. Ele queria ser o mestre dos jogos sujos da geopolítica. E em 2013 encontrou sua receita mais tóxica. A agência de pesquisa da internet, um nome tão inofensivo quanto um prato envenenado servido com sorriso. Por trás da fachada de pesquisa, escondeu-se a primeira fábrica de trolls industrializada da história, uma máquina de guerra digital projetada para corromper democracias, semear caos e transformar redes sociais em campos minados de desinformação. Enquanto o mundo ainda engatinhava no entendimento do poder das plataformas digitais, Prigozhin já manipulava algoritmos como um maestro regendo uma sinfonia de mentiras. Com o aval de Putin, porque claro, nada disso seria possível sem o bênção do czar. Ele recrutou exércitos de operadores para inundar o Facebook, o Twitter, ainda não chamado de X, e fóruns online com contas falsas, narrativas distorcidas e teorias conspiratórias cuidadosamente calibradas. O objetivo? Desestabilizar o Ocidente. Fazer com que eleitores americanos duvidassem de suas próprias eleições, que europeus questionassem a União Europeia, que a desconfiança se tornasse moeda corrente. Não por acaso 2013 foi o ano em que Prigozhin deixou de ser um mero executivo das sombras para se tornar um arquiteto de guerras híbridas. E então veio 2014, o ano em que a Rússia, frustrada com a perda de influência sobre a Ucrânia pós-Maidan, decidiu que as regras da diplomacia eram muito chatas. Quando os ucranianos derrubaram Viktor Yanukovych, o fantoche de Putin em Kiev, e viraram as costas para Moscou em direção a Bruxelas, o Kremlin respondeu como sempre, com tanques e traição. A anexação da Crimeia não foi um golpe de Estado, foi um assalto à luz do dia, disfarçado de proteção aos russófonos, e as repúblicas fantoches de Donetsk e Luz, um teatro de marionetes onde Moscou puxava os fios enquanto fingia não estar no palco. Foi nesse cenário de guerra não declarada que Prigozhin encontrou sua próxima grande oportunidade. Se a agência de pesquisa da internet era sua arma de destruição em massa digital, o grupo Wagner seria seu exército privado. A origem do nome? Uma piada macabra, batizado em homenagem a Richard Wagner, o compositor favorito de Hitler, por um ex-agente da GRU chamado Dmitry Utkin, um fascista declarada que adotou o codinome Wagner como se fosse um troféu de sua admiração pelo Terceiro Reich. Prigozhin pode não ter fundado o grupo, mas ele o transformou em um império. Com seu dinheiro, suas conexões e sua habilidade de navegar nos esgotos do poder russo, ele levou o que era um bando de mercenários a um exército paralelo do Kremlin. Útil demais para ser ignorado, perigoso demais para ser controlado. Os primeiros alvos foram óbvios: a Ucrânia Oriental, onde Wagner agiu como a mão invisível de Putin. Oficialmente, os separatistas de Donetsk e Luz eram cidadãos locais defendendo sua terra. Na realidade, eram agentes russos com passaportes falsos, treinados em bases secretas como a de Krasnodar Krai, onde o Ministério da Defesa russo fingia não ver nada. A missão? Eliminar dissidentes, caçar comandantes ucranianos e garantir que a resistência local não saísse do script do Kremlin. Na Batalha de Debalteve, em 2015, Wagner não foi um espectador, foi um dos carrascos, ajudando a esmagar as forças ucranianas enquanto Moscou negava qualquer envolvimento. Mas Prigozhin não era homem de pensar pequeno. Se a Ucrânia era o laboratório, o mundo seria seu campo de batalha. Até 2016, Wagner ainda era um grupo modesto, 1.000 homens, no máximo, muitos deles ex-soldados russos ou recrutas desesperados por um salário. Mas com o tempo, o orçamento inflou, as fileiras cresceram, e o grupo se tornou uma força de projeção global. Até 2020 já eram quase 10.000 combatentes, incluindo brigadas internacionais como a Unidade Sérvia, herdeira dos paramilitares que semearam terror nos Balcãs nos anos 1990. A Síria foi o próximo palco. Enquanto Putin vendia ao mundo a narrativa de que estava combatendo o terrorismo para salvar Bashar al-Assad, Wagner fazia o trabalho sujo, limpeza étnica, execuções sumárias e operações onde a Rússia podia negar tudo. Em 2018, em Kherson, seus mercenários quase entraram em confronto direto com forças especiais americanas. Um incidente que, se envolvesse soldados russos oficiais, poderia ter detonado uma crise internacional. Mas Wagner não era o exército russo.
Era a arma perfeita, letal, descartável e, acima de tudo, negligenciável. E então veio a África. Porque se há um continente onde o caos é moeda de troca e os ditadores precisam de guarda-costas, é lá. Desde 2017, Prigozhin exportou seu modelo de negócios: mercenários em troca de minérios, influência em troca de sangue. Na República Centro-Africana, no Sudão, na Líbia, em Mali, onde quer que houvesse um governo fraco, uma rebelião a ser esmagada ou uma mina de ouro a ser saqueada, Wagner estava lá. Não como um exército, mas como uma empresa de segurança privada que cobrava em diamantes, petróleo e lealdade. Prigozhin não vendia apenas guerra. Ele vendia impunidade. E o mundo, distraído por suas próprias crises, demorou a perceber que estava sendo engolido por um homem que começou servindo Pelmeni e terminou ditando o destino de nações. Esses territórios não eram meros palcos de operação. Eram tabuleiros onde Prigozhin movia suas peças com uma precisão cirúrgica, negociando com governos títere ou facções sedentas por poder. O Sahel, essa faixa árida e esquecida ao sul do Saara, tornou-se seu feudo particular. Mali, Burkina Faso, Chad, Níger, República Centro-Africana, Sudão e Sudão do Sul, e uma cadeia de nações interligadas, onde a instabilidade era moeda corrente e a lei, um conceito flexível. Lá Wagner não oferecia apenas segurança, oferecia soluções. Treinava exércitos desmoralizados, protegia minas de ouro, diamantes e urânio como se fossem cofres pessoais, e quando conveniente, extraía esses recursos diretamente, transformando conflitos em negócios lucrativos. Cada contrato assinado era um prego no caixão da estabilidade regional. Cada missão cumprida deixava para trás um rastro de militarização descontrolada, golpes de Estado e acusações de crimes de guerra, atestados por testemunhas que, quando não eram silenciadas, viravam estatísticas em relatórios ignorados. Mas a ambição de Prigozhin não conhecia fronteiras. Na Líbia, onde o vácuo deixado por Gaddafi se transformou em um poço sem fundo de violência, Wagner atuava como um jogador-chave na guerra civil interminável, alimentando facções em troca de influência e acesso a portos estratégicos. Em Moçambique e Madagascar, disputava contratos de defesa com rivais ocidentais, a Academie, ex-Blackwater, por exemplo, em leilões onde o lance mais alto não era medido apenas em dólares, mas em lealdade a Moscou. Quando interesses russos estavam em jogo, como nas negociações por controle de empresas em Madagascar, Wagner não hesitava em superar ofertas, usando não apenas dinheiro, mas a promessa de proteção, um eufemismo para a intimidação sistemática. Até mesmo dentro da Rússia, onde a crítica ao Kremlin é um esporte perigoso, os tentáculos de Prigozhin começaram a incomodar. Na segunda metade dos anos 2010, veículos de imprensa e vozes dissidentes, ainda que abafadas, ousaram expor suas atividades. As sanções internacionais, antes esparsas, multiplicaram-se como uma praga. Em 2017, sua joia da coroa, a Concord Management and Consulting, foi alvo de embargos. Pouco depois, os Estados Unidos miraram suas empresas fantasma, como a Evropolis, acusada de orquestrar o contrabando de petróleo sírio, um negócio que floresceu às sombras da guerra que Wagner ajudou a prolongar desde 2015. A lista de sanções crescia: Europa, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, todos unidos pelo mesmo diagnóstico. As fazendas de trolls de Prigozhin haviam envenenado debates públicos, manipulado eleições e semeado discórdia em escala global. O homem que começara vendendo Pelmeni agora era um alvo geopolítico, um símbolo da guerra híbrida do século XXI. Mas foi na Ucrânia, em 2022, que Prigozhin deixou de ser uma sombra para se tornar um pesadelo em tempo real. Desde 2014, o conflito no Donbas já era uma ferida aberta, uma guerra por procuração onde Moscou testava limites. Mas Putin queria mais. A possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN, a aliança que para o Kremlin era uma faca apontada para sua garganta, acelerou os planos. Quando satélites ocidentais captaram o acúmulo maciço de tropas russas na fronteira, em Late 2021, poucos duvidavam do que viria. Em 24 de fevereiro de 2022, após discursos inflamados onde Putin reescreveu a história à sua imagem, os tanques avançaram. Kyiv deveria cair em dias. Não caiu. E foi nesse vácuo de fracasso que Wagner encontrou seu momento. Primeiro, centenas de mercenários foram despachados para a linha de frente, supostamente para assessorar as tropas russas na prática, para liderar batalhões desorganizados como haviam feito com exércitos africanos. Mas quando a ofensiva estagnou, quando os ucranianos contra-atacaram com uma resistência que pegou Moscou de surpresa, Prigozhin viu sua hora. Recrutou aos milhares,
presos com promessas de liberdade, desempregados com salários astronômicos, nacionalistas com sede de sangue. Em meses, Wagner deixou de ser um grupo de elite para se tornar uma legião, dezenas de milhares de homens, mal treinados mas dispostos a morrer, jogados como carne de canhão nos pontos mais quentes do conflito. Nenhum lugar simbolizou melhor essa transformação do que Bakhmut, uma cidade sem valor estratégico real, mas que se tornou um ícone da obstinação russa e do desperdício de vidas. Desde agosto de 2022, Wagner liderou o cerco, avançando metro a metro sobre escombros, em batalhas que lembrava mais a Primeira Guerra Mundial do que uma guerra moderna. Os números são disputados, mas as estimativas falam de dezenas de milhares de baixas de cada lado. Em maio de 2023, após meses de carnificina, Putin declarou vitória, um triunfo pírrico, já que os ucranianos retomaram a iniciativa semanas depois, transformando Bakhmut em um símbolo não de conquista, mas de futilidade. Uma cidade arrasada, um mar de cadáveres e a pergunta que ecoava: por quê? Prigozhin, é claro, tinha sua resposta. Para ele, Bakhmut não era sobre território, era sobre poder. Sobre provar que enquanto o exército russo gaguejava, seus mercenários, seus soldados de aluguel, eram a única força capaz de entregar resultados. Mesmo que esses resultados fossem montanhas de corpos e uma reputação manchada para sempre. Afinal, em seu mundo, a moeda não era a moral, era a lealdade. E lealdade, como ele bem sabia, se compra com sangue. Bakhmut não era apenas um pedaço de terra arrasada, era um símbolo. Um espelho que refletia toda a podridão da guerra. Dois lados presos em uma batalha de egos, onde nenhum podia ceder sem admitir derrota. E Prigozhin, mestre em transformar carne humana em moeda de troca, precisava de soldados. Não qualquer soldado. Homens dispostos a morrer por promessas, não por pátria. Enquanto o exército russo se arrastava com conscritos relutantes, arrastados à força para um conflito que não queriam, o Wagner florescia com uma legião de condenados. A receita era simples, mas genial em sua perversidade. Prigozhin descia aos infernos das prisões russas, aqueles antros onde a esperança apodrece atrás das grades, e oferecia um trato: 6 meses de serviço na linha de frente em troca da liberdade. Não importava se o preso era um assassino condenado a décadas de prisão ou um criminoso violento sem remorso. O que importava era que no fronte, eles se tornariam máquinas de matar ainda mais eficientes. E Prigozhin conhecia bem aquele mundo. Afinal, ele próprio havia apodrecido atrás das grades nos anos 1980, uma experiência que agora usava como credencial para recrutar. Eu estive onde vocês estão, dizia aos detentos, olhando-os nos olhos com a frieza de quem já viu o pior da humanidade e decidiu explorá-lo. Mas eu saí. E vocês também podem. E saíram. Aos milhares. Entre o segundo semestre de 2022 e os primeiros meses de 2023, o Wagner incharam como um tumor, engolindo tudo em seu caminho. Enquanto as unidades regulares do exército russo tropeçavam em sua própria ineficiência, os mercenários de Prigozhin avançavam, não por disciplina, mas por desespero. Porque um homem com nada a perder luta de forma diferente. E lutaram. Mas a que custo? O problema não era só os corpos que deixavam para trás na Ucrânia. Eram os que voltavam. Assassinos, estupradores, criminosos violentos, agora de volta às ruas russas, não como prisioneiros, mas como heróis. Com bolsos cheios do dinheiro sujo do Wagner e uma sede renovada por vingança. Testemunhas que os haviam condenado? Vizinhos que os denunciaram? A Rússia logo descobriria que libertar demônios não os torna menos perigosos. Relatos de crimes brutais cometidos por ex-combatentes do Wagner começaram a se multiplicar. Execuções sumárias, agressões, uma onda de violência que o Estado, em sua ganância por vitória, havia solto sobre si mesmo. E como se isso não bastasse, havia as atrocidades que nunca ficariam confinadas às fronteiras. Porque o Wagner não era só um exército de criminosos, era uma máquina de guerra sem freios morais. Muito antes da Ucrânia, seus homens já manchavam o mundo com sangue. Em 2017, relatos de crimes de guerra na Ucrânia já circulavam. Na África, onde Prigozhin vendia segurança a governos desesperados, o Wagner agia como um vírus. Onde chegava, a morte de civis disparava. Em Mali, em apenas 3 meses de 2022, mais pessoas morreram em conflitos internos do que em todo o ano anterior. E então veio Moura. Março de 2022. 300 vidas ceifadas em um único massacre, uma colaboração sinistra entre as forças de Mali e os mercenários de Prigozhin. Não foi um incidente. Foi um padrão. Na Síria, na República Centro-Africana, onde quer que o Wagner pisasse, a crueldade seguia como uma sombra.
E na Ucrânia? A mesma receita, só em escala industrial. Prisioneiros de guerra ucranianos executados a sangue frio, torturas que fariam inquisidores medievais corar, granadas jogadas em feridos como se a dor alheia fosse um esporte. E Prigozhin? Não apenas sabendo de tudo, mas muitas vezes presente e observando de perto, como um general que comanda não apenas tropas, mas o próprio inferno. Até que ponto um homem pode ser cúmplice antes de se tornar o próprio carrasco? A comunidade internacional já tinha sua resposta. Em 2023, os pedidos por sua cabeça se multiplicavam, que fosse capturado, julgado, condenado pelos crimes que seus homens cometiam em seu nome. Porque, ao contrário do que acontecia na África, onde podia se esconder atrás de contratos e negações, na Ucrânia Prigozhin não tinha desculpas. Ele estava lá, nas trincheiras, nos comandos, nas decisões que transformavam cidades em cemitérios. Não havia mais como fingir que não sabia. Não havia como lavar as mãos. E então, veio o ano em que Prigozhin decidiu que nem mesmo Putin estava acima de sua fúria. O próprio sistema que o criou. Ele não era apenas mais um oligarca que se enriqueceu às custas do caos pós-soviético, nem um mero executor de ordens que se contentava em operar nas sombras. Prigozhin queria poder real. E pior para Putin, ele queria poder visível, o tipo que desafia, que expõe as mentiras do regime, que mostra ao mundo, e aos russos que o czar não está nu, mas sim vestido com roupas feitas de fumaça e sangue alheio. Quando suas colunas blindadas avançaram sobre Rostov-on-Don, não foi apenas uma rebelião militar. Foi um espetáculo calculado, uma performance para um público que há muito tempo deixará de acreditar nas narrativas oficiais. Prigozhin não atacou apenas o alto comando russo, ele atacou o mito de invencibilidade de Putin. Ao acusar o Kremlin de mentir sobre os motivos da guerra, ao revelar que a invasão da Ucrânia fora construída sobre uma farsa de desnazificação, ele não apenas traiu o homem que o protegia, mas desnudou o mecanismo que sustenta o poder de Putin, a mentira como política de Estado. E isso, no universo paranoico do Kremlin, é um crime imperdoável. O que se seguiu foi um teatro do absurdo, digno dos piores momentos da história russa. Putin, em seu discurso televisionado, chamou os rebeldes de traidores com uma voz que tremia entre a fúria e o desespero. Mas as palavras soavam ocas. Porque todos sabiam, se Prigozhin fosse realmente o inimigo do Estado, por que suas tropas foram recebidas com flores e aplausos em Rostov? Por que os tanques de Wagner avançaram centenas de quilômetros em direção a Moscou sem encontrar resistência séria? A verdade era inconveniente. Parte do exército russo simpatizava com a revolta. E o povo, cansado da guerra, via em Prigozhin não um vilão, mas um homem que ousara dizer em voz alta o que muitos pensavam em silêncio. Então veio o acordo mediado por Lukashenko, um acordo que cheirava a armadilha desde o primeiro momento. Prigozhin, o homem que conhecia as regras do jogo melhor do que ninguém, aceitou se exilar na Bielorrússia como se acreditasse que Putin, o mestre dos envenenamentos e quedas misteriosas, deixaria impune um desafio tão público. Era como se ele próprio tivesse escrito o roteiro de sua própria morte. Os 2 meses que se seguiram foram um suspense macabro. Prigozhin reaparecia aqui e ali, sorrindo em cumbres africanas, como se quisesse provar que ainda respirava. Mas todos sabiam que era apenas uma questão de tempo. Até que em 23 de agosto o avião caiu. Não foi um acidente. Não foi um erro mecânico. Foi uma mensagem. Um aviso em chamas para qualquer um que ousasse desafiar o czar. Ninguém sai impune. A explosão a bordo, os corpos espalhados por quilômetros, a ausência de qualquer investigação séria, tudo isso era a assinatura de Putin. 2 meses depois da rebelião, no mesmo dia em que Prigozhin havia humilhado o Kremlin, o destino se encarregou de restaurar a ordem. Ou melhor, o destino foi ordenado a restaurar a ordem. O enterro foi tão discreto quanto a vida de Prigozhin fora barulhenta. Nenhuma honra militar, nenhum discurso oficial, apenas um buraco no chão de um cemitério em São Petersburgo, como se o Estado quisesse apagar até a memória de sua existência. Mas apagar Prigozhin não era tão simples, porque ele deixará para trás algo mais perigoso do que armas ou homens, a prova de que o sistema putinista não era invencível. Que um homem como ele, um ex-presidiário, um caterim de segunda categoria, um mercenário sem escrúpulos, poderia sacudir os alicerces do regime só por ter a audácia de falar a verdade. E agora? Agora Wagner ainda existe, mas sem alma. Os homens que restaram juraram lealdade a um Estado que os traiu antes mesmo de secar a tinta do juramento. Alguns estão na Bielorrússia, à espera de uma ordem que nunca virá. Outros já voltaram para a Ucrânia, onde continuarão a morrer por uma causa que nem eles mesmos compreendem.
Prigozhin, o homem que se tornou maior do que seu próprio mito, foi reduzido a cinzas. Mas a pergunta permanece no ar: como o rastro de fumaça daquele avião em chamas? Quantos mais como ele estão esperando sua hora? O próprio destino de Prigozhin foi selado por suas próprias botas. No verão de 2023, após meses de críticas ferozes à condução da guerra na Ucrânia, ele deflagrou uma rebelião contra o regime de Putin, apenas para abandoná-la no dia seguinte, como se o medo, afinal, tivesse falado mais alto que a ambição. À primeira vista, um movimento tão audacioso quanto suicida, especialmente quando se lembra como Putin esmaga seus críticos há 2 décadas, venenos exóticos para uns, celas sem fim para outros. No caso de Prigozhin, a escolha foi deliberadamente teatral, uma explosão no céu. Como se o Kremlin quisesse deixar claro que nem mesmo os mais poderosos estão acima da mensagem. 9 semanas. Foi tudo que durou entre o desafio aberto ao ditador e o corpo carbonizado caindo sobre Tver, encerrando uma das trajetórias mais improváveis da Rússia pós-comunista. E agora, o que resta de Yevgeny Prigozhin? Não um herói nem um mártir. Apenas mais um nome na longa lista daqueles que ousaram acreditar que poderiam jogar o jogo de Putin e sair vivos. A pergunta não é o que pensar dele, mas quantos ainda estão dispostos a repetir seus erros.